Ei, gente, boa noite. O tema que o meu grupo escolheu foi intervenção psicossocial com profissionais que atuam no CRAS e seus desafios nas práticas profissionais. Ele é composto por mim, Débora, Ellen, Camila e Miriam. É muito importante que a gente identifique, que a gente analise aqui os desafios que os profissionais da área da assistência social têm tido em suas práticas, seja em qual for a instituição que eles atuem, né? O CRES, o CRAS, hospitais, ONGs, enfim. Mas o foco aqui do nosso projeto é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. É muito importante que a gente compreenda e que a gente ressalte aqui que esses problemas que são encontrados nos CRAS são resultados de condições precárias da maioria dos serviços públicos. E dentro desses problemas, a gente pode ressaltar a falta de recursos para a realização de grande quantidade de demandas que chegam até eles, a carga horária, que muitas das vezes é muito alta, a falta de autonomia, baixa remuneração, enfim. E como consequência desses problemas, são acarretados em muitos profissionais sintomas que são vistos como efeitos, né, desse trabalho árduo e precário. E a gente pode citar aqui o estresse, exaustão, humor depressivo, irritabilidade, entre outras manifestações nesses profissionais que trabalham em más condições. E por essa razão é muito importante que ocorra uma intervenção adequada para esses profissionais que são afetados por esses inúmeros problemas que são encontrados na área da atuação do Centro de Referência da Assistência Social. Sobre a formulação do problema, a gente fez a seguinte pergunta: será que o desenvolvimento de afeto entre os profissionais da assistência social ajudaria o enfrentamento dos desafios que são encontrados nos CRAS? Então, a nossa hipótese sobre esse problema é que ao desenvolver apoio entre os próprios profissionais do CRAS, eles possam desenvolver afeto, resultando em uma maior resiliência aos desafios que encontram nos locais de trabalho, diminuindo assim o índice de adoecimento desses profissionais. No geral, nosso maior objetivo nesse projeto é construir uma rede de apoio voltada aos profissionais da área de assistência social, para que juntos a gente possa traçar estratégias para desenvolver afeto entre eles, com o objetivo final, né, de alcançar melhorias diante dos desafios existentes dentro dos CRAS. E nós temos também alguns objetivos, como identificar alguns desses desafios que são apresentados pelos próprios profissionais, construir afeto entre eles através de rodas de conversa e traçar estratégias para enfrentar os desafios apresentados por eles. Como já foi exposto aqui na nossa apresentação, muitos profissionais da área da assistência social sofrem consequências negativas ao atuar em espaços tão precários em tantos aspectos, e por isso é muito importante que seja feita intervenções psicossociais para a melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores, já que a gente vê que esses problemas geram muito sofrimento psicossocial e, como consequência, também afetam o desempenho do trabalho ofertados por eles, resultando em uma situação muito satisfatória, tanto para o profissional quanto para quem está sendo assistido. Então, é muito importante que intervenções sejam feitas para a gente tentar desenvolver estratégias para que eles consigam lutar contra esse sofrimento e impedir que ele se cristalize e que afete a população que depende desses serviços. Ei, gente, boa noite. Miriam aqui falando e vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a origem do SUS e o seu funcionamento. Então, gente, primeiro ponto aqui para a gente começar essa parte do referencial teórico é entender que o Brasil foi construído através, né, com desigualdade social. Então, para a gente começar a falar sobre o SUS, é praticamente impossível a gente não falar sobre isso. E aí, para a gente compreender melhor essa longa jornada até o SUS, fizer essa linha do tempo. O primeiro ponto aí é a caridade junto com o Brasil Colônia, que era prestada pela Igreja Católica às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, em 1828, a Igreja Católica, juntamente com entidades privadas, dão esse pontapé inicial na filantropia. Em 1938, nós temos aí vamos colocar o primeiro dedinho aí de assistência social, mas que era mais uma fachada do que assistência social, na verdade. Que foi o Conselho Nacional de Serviço Social, mas que trouxe a ideia, né? Então vamos olhar por esse lado. Em 1988, a gente tem aí, depois de muita luta, a nossa Constituição, que é um marco aí, começa a mudar essa visão de assistência social e dá mesmo essa
essa visão que é sim responsabilidade do Estado, responsabilidade do governo, a prestação de serviço social para a população. Em 1993 nós temos então a Lei LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que nos rege até hoje, com algumas mudanças. Mas somente em 2004 começa a ter essa lei aí na prática, uma distância muito grande aí de tempo, com a Política Nacional de Assistência Social, e logo depois a gente tem a implementação do SUAS, né, em 2005. E aí eu acho legal fazer essa comparação para que a gente possa entender aí, ó, por que que até hoje o SUAS tem esse aspecto de caridade, né? Que a gente precisa lutar para entender e para explicar para as pessoas que não é caridade, que é direito e que é dever do Estado zelar aí por nossos direitos. Só para a gente relembrar rapidinho, níveis de proteção, nível de proteção social básico, é, que é ali representado pelo CRAS, né, que vai ser prestado esse serviço através do CRAS, que atua antes da situação de vulnerabilidade. E proteção social especial, que nós temos ali duas subdivisões, junto com a média complexidade e alta complexidade, que é a responsabilidade do CREAS. Então, pessoal, chegamos aí ao ponto que a gente quer chegar, que é até o CRAS, que é onde o nosso projeto de intervenção quer chegar. E então, como eu já disse, o CRAS ele atua antes da situação de vulnerabilidade, para que essa família não chegue, para que esse usuário não chegue à situação de vulnerabilidade. E ele oferta serviço de referência, que é a captação dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e encaminhando para o CRAS para a prestação de serviço. E também de contrarreferência, que é o encaminhamento do CREAS para o CRAS, garantindo os direitos dessas famílias. Em relação ao funcionamento, são de 8 horas diárias, 5 dias na semana, de acordo com a demanda daquela localidade. E só para a gente finalizar, tem um dado aí, ó, no estado do Espírito Santo, nós contamos com 146 unidades do CRAS. E é isso, gente. Boa noite, gente. Meu nome é Ellen, vou dar continuidade aqui e eu vou falar sobre os desafios que os profissionais que trabalham no CRAS enfrentam no dia a dia, na prática cotidiana deles profissional. Um dos fatores que causam o sucateamento do SUAS e, consequentemente, do CRAS é a concepção de Estado mínimo e de política pública restritiva de direitos. Esse é um principal fator assim que causa o sucateamento dessa instituição tão necessária à população. O que significa isso? A questão da concepção de Estado mínimo é a abstenção do Estado mesmo em olhar para aquela política, em dizer, não, isso não diz respeito a mim, isso cabe a terceiros, a empresas, a população, enfim. Em função disso, a gente percebe que as unidades do CRAS vêm sido sucateadas, não contam com infraestrutura, o que era para ser profissionais ali concursados, são profissionais que estão trabalhando de forma assalariada, com insegurança ali no emprego. E o que isso gera, né? A insegurança no emprego. Isso acaba gerando uma alta rotatividade desses profissionais. Tá tudo muito interligado, assim, os fatores, né? Então, eu não vou dividir certinho aqui, mas vocês vão perceber que vai fazer sentido, que tudo se encaixa, assim, todos esses fatores, por exemplo. A baixa remuneração, a questão do não ter esses direitos ali dos profissionais, fazem com que eles se sintam inseguros ali na prática, no dia a dia deles, o que gera ali uma alta rotatividade, muita saída ali de troca de profissionais nessas unidades, gerando outro problema também, que é a quebra do vínculo desses profissionais para com a comunidade ali
que está ali, né, em contato com eles nesses projetos. É importante frisar que o SUAS, ele prega esse vínculo mesmo, mas ele prega esse vínculo com o programa e não com o profissional. Mas é inevitável que a comunidade se apegue a esse profissional, pois ele faz parte desse programa ali para eles. Então, uma vez que esse vínculo é quebrado, o sucesso desse programa está mais uma vez comprometido, né? Visto que o vínculo está constantemente sendo quebrado. Inclusive nas orientações técnicas do CRAS é previsto uma política de baixa rotatividade, justamente para que essa situação não ocorra, o que na prática, mais uma vez, não acontece. Outra questão ali é a falta de estrutura. É outro fator que a gente observou ali nas nossas pesquisas. Não existe infraestrutura adequada nas unidades do CRAS. Como que o profissional vai exercer um bom serviço se ele conta ali com uma falta de estrutura para poder proporcionar isso à população, né? É, Inclusive, somado a isso, tem o fator da sobrecarga. A gente pôde observar ali nas normas do CRAS também que a quantidade de funções atribuídas a apenas um profissional ali é gigantesca. É, Existe um acúmulo ali de funções que, se você for designar todas elas a somente um profissional, algo ali não vai dar certo, porque é muita coisa para somente uma pessoa realizar. É, a gente chega também na questão da burocracia. É presente ali o excesso de burocracia nas práticas ali cotidianas, né? Na papelada e tudo mais. É muito burocratizado. Isso torna o serviço um trabalho, né, que deveria ser pensado ali de forma pedagógica, né? De forma mais estratégica em algo rotineiro, burocratizado mesmo, né? O que é citado ali no nosso referencial, que adentra até mesmo a órbita da alienação. Aí a gente pode constatar que, diante dessas dificuldades que esses profissionais enfrentam, né, diariamente ali, eles foram apresentando inúmeros sintomas, como ansiedade, alteração do sono, insatisfação, angústia, chateação, frustração, solidão, indignidade, inutilidade, desvalorização e desgaste. Isso é algo que compromete a saúde desses profissionais, né? A gente vê ali que está afetando diretamente a saúde mental deles. Isso também compromete, né, a qualidade do serviço e de um serviço que é tão necessário para as comunidades. A gente ressalta que o trabalho exercido por eles é essencial e que, mesmo com todos esses empecilhos que são apresentados, o CRAS ainda funciona, ele ainda desempenha, mesmo que com tanta dificuldade, um papel na vida dos brasileiros, das comunidades, né, brasileiras. E a gente ressalta que quem compõe o CRAS são esses profissionais que estão ali, mesmo com toda a dificuldade, fazendo esse papel. Então, a gente deve prezar pela saúde e pelo bem-estar deles no seu trabalho. Ei, boa noite, turma. Então, é, eu quero finalizar falando da importância da intervenção do grupo e os resultados finais. Então, com base em tudo que pesquisamos, podemos afirmar que muitas vezes lutas coletivas se passam como lutas individuais e, por isso, a prática em comunidade é de extrema importância para que tais sentimentos possam ser expressados e reconhecidos em outras pessoas. E é através desse sentimento que os une até então, que antes eram vistos como necessidades individuais, que na verdade são compartilhados, gerando assim acolhimento, crescimento e afeto. Qual a importância disso? Então, a partir do momento que a gente faz a intervenção com aquele grupo, e a gente está falando aqui de um psicólogo, que é uma pessoa capacitada para estar junto aos profissionais do CRAS, que é a nossa a área que a gente escolheu,
é um psicólogo, ele precisa ter domínio sobre o que ele está fazendo ali e principalmente conhecimento sobre o que aquele grupo trabalha. Então ele precisa estar ativo nas causas sociais, ele precisa saber da origem do social, ele precisa ter no, entendimento de uma dinâmica em grupo, que é o que a gente viu muito. E baseado em tudo, ele vai dar suporte, né, conforme a gente viu nas aulas, para poder fazer a mediação ali entre os participantes. O que a gente acredita aqui? Os resultados são satisfatórios, conforme pesquisas que vimos, e o objetivo dela é promover o bem-estar de todos os participantes, para que eles entendam que ali é um lugar de fala, um lugar que eles vão ser acolhidos e trazer melhoria contínua para o bem-estar deles ao longo do tempo.